Mário Lopes não é conhecido por expressar suas opiniões sociais e políticas, e a única vez que ele faz isso, ele quase é cancelado pela mídia de massa. Por quê? Porque ele se atreveu a expressar preocupações sobre as crianças que estão sendo trocadas de sexo. De fato, o pai de 45 anos de idade, que é mais conhecido por ser aquele cara bonito que hospeda shows de fofocas de celebridades, se viu objeto de fofocas de celebridades e ultraje extremo. A raiva começou quando uma entrevista que ocorreu no mês passado ressurgiu na grande mídia, onde Lopes ousou dizer que crianças de 3 anos eram jovens demais para escolher seu gênero. O intervalo de 2 minutos de uma entrevista de 40 minutos foi o suficiente para causar uma boa e velha moda mídia blitz de indignação, seguida por ameaças de ser cancelado. Sim, ele cometeu a opinião criminal e teve que pagar por isso. No mínimo, ele tinha que ser feito um exemplo. Em junho passado, Mário Lopes participou de uma entrevista com a figura conservadora Candace Owens, onde discutiram vários tópicos. Lopes começou descrevendo sua filosofia girando em torno dos 5 Fs: família, fé, food, comida, fitness e fun, diversão. Ele então acrescentou que tinha dificuldade em entender por que ser aberto sobre tópicos como fé ou valores familiares era agora muito mal visto, especialmente em Hollywood. Mal sabia que ele estava prestes a ser maltratado algumas semanas depois. Durante a entrevista, Owens perguntou a Lopes sobre a tendência estranha em Hollywood de celebridades mudando o gênero de seus filhos. Como exemplo, ele citou a atriz Charlize Theron. Lopes respondeu: Same time, my God, if you're 3 years old and you're saying you're feeling a certain way, or you think you're a boy or a girl, whatever the case may be, I just think it's dangerous as a parent to make that determination. Then, okay, well then you're going to be a boy or a girl, whatever the case may be, and it's sort of alarming. And my gosh, I just think about the repercussions later on, Right. and I think as parents need to allow their kids to be kids, but at the same time, you got to be the adult in the in the situation. Pause with that, and I think the formative years is when you start having those discussions. Por isso, Lopes acredita que os filhos de 3 anos são jovens demais para tomar uma decisão que altere a vida, como rejeitar o gênero com o qual nasceram. Uau, uma declaração tão controversa. Como se atreve a dizer algo que faz todo sentido? Eu vou sair daqui e dizer que, apesar da intensa propaganda da mídia de massa, a maioria das pessoas concorda com sua opinião. Qualquer um que passou algum tempo com crianças pequenas sabe que suas vidas giram em torno de comer nuggets de frango e encontrar ativamente novas maneiras de se machucar. Eles não estão cognitivamente prontos para tomar esse tipo de decisão. Eles nem sequer estão cognitivamente prontos para amarrar seu próprio sapato ainda. No entanto, expressar esse tipo de opinião é agora crime. Você não pode dizer isso. A resposta aos comentários de Lopes foi intensa, organizada e imediatamente captada pela mídia de massa para propagação total. Foi uma resposta típica a qualquer coisa que fosse contra a atual agenda de engenharia social. Claro, a carreira de Lopes foi ameaçada de ser cancelada, a palavra legal que agora é usada para descrever a destruição imediata da carreira de uma pessoa por cometer crimes. A organização de monitoramento da mídia GLAAD, Aliança Gay e Lésbica contra a Difamação, enviou à revista People essa declaração. Especialistas em medicina e psicologia e pais de crianças que são transexuais há muito tempo desacreditam nas ideias que Mário Lopes compartilhou no mês passado. A verdadeira ação perigosa é quando alguém com uma plataforma pública usa a má ciência para falar contra um grupo marginalizado e vulnerável de crianças. Conversamos com o Extra e está claro que os produtores televisivos não apoiam nem compartilham sua visão. Eles vão abordar esta questão no programa hoje à noite. Lopes claramente precisa de uma cartilha sobre questões trans. Entramos em contato com sua equipe para ver se e como ele corrigirá a alegação. Em resumo, a GLAAD contatou os empregadores de Lopes, pressionou por sua reeducação e exigiu um pedido de desculpas.
A estrela da série Queer Eye, Karamo Brown, tweetou: "Estou desapontado em ler os comentários do Mário Lopes sobre pais que apoiam a abertura de seus filhos sobre a identidade de gênero. Como uma pessoa que faz trabalho social, estou treinado a identificar abuso ou negligência sobre uma criança. Diálogo saudável e seguro com as crianças não é nem abusivo, nem negligente, nem perigoso." Mais uma vez a palavra perigoso é usada. Ele adicionou: "Eu não acho que Mário Lopes deve ser cancelado, mas acredito que ele deve ter a oportunidade de aprender porque seus comentários foram prejudiciais aos jovens trans e aos seus pais. Mário, estou pronto para falar quando você estiver." Embora Brown escrevesse que ele não acha que Lopes deve ser cancelado, a ideia foi jogada lá fora como uma ameaça velada. A compositora e roteirista do The Guardian, Holly Figueroa O'Reilly, disse essencialmente a Lopes para a STFU: "Dos nossos 5 filhos, 2 são homossexuais. Ambos saíram do armário no início da adolescência, mas sabíamos que eles eram muito antes disso. Os pais podem dizer o diferente entre o menino de 3 anos que finge ser outro gênero para se divertir e aquele que sente que está vivendo no corpo errado." Wade Davis, ex-jogador da NFL, que agora é um ativista, vice-presidente de inclusão da Netflix e feminista, disse a Lopes para ler. Ele não especificou o que ler. No entanto, provavelmente propaganda. Mário Lopes deve ler mais. Ser trans é sobre identidade, não sexo. E os colegas trans entendem que estão sendo tratados diferente da forma como se identificam às idades de 3 a 5 anos, e adultos forçam o gênero nas crianças desde o nascimento. Mário Lopes, quando tudo mais falhar. Leia. E havia muitos tweets pedindo o fim de sua carreira. Provavelmente temendo o cancelamento de sua carreira, Mário Lopes prontamente emitiu um pedido de desculpas por seus comentários ignorantes. "Os comentários que eu fiz foram ignorantes e insensíveis, e agora eu tenho um entendimento muito mais profundo do quanto eles foram dolorosos. Eu tenho sido e sempre serei um apoiador entusiasta da comunidade LGBTQ e vou usar dessa oportunidade para me educar melhor. Seguindo em frente, eu estarei mais informado e mais atencioso." No romance de George Orwell, 1984, Opinião Criminal, descreve os pensamentos politicamente não ortodoxos de uma pessoa, como crenças não ditas e dúvidas que contradizem os princípios do INCSOC, socialismo inglês. A Think-Pol, polícia do pensamento, é responsável pela detecção e eliminação do pensamento intelectual e pelo controle social das massas, usando a vigilância audiovisual e o perfil do agressor. Estamos vivendo isso agora, em um país onde a liberdade de expressão é supostamente garantida pela Constituição. As pessoas que se atrevem a ir contra a agenda radical da engenharia social são imediatamente evitadas e atacadas. Outras não conformidades podem facilmente levar a ser canceladas, e isso tudo pode acontecer em questão de horas. Os comentários de Mário Lopes não eram odiosos nem incendiários. Eles eram seus pontos de vista pessoais como pai de 2 filhos. Aqueles que o atacaram gostam de usar palavras como especialistas médicos para justificar suas opiniões. No entanto, esses especialistas são financiados pela agenda mais ampla. Há uma tendência preocupante acontecendo agora e não envolvendo apenas pais vestindo seus filhos em roupas do sexo oposto. Alguns pais estão realmente dando aos seus filhos hormônios e drogas bloqueadoras da puberdade para facilitar a mudança de sexo. No Reino Unido, algumas clínicas do NHS, financiadas pelo governo, como o Tavistock Center, prescrevem bloqueadores hipotalâmicos a crianças de até 9 anos. Os pais que dão às crianças drogas poderosas e hormônios que modificam a química do corpo não são apenas imprudentes, mas também cruzam as fronteiras para o abuso infantil. Eles são os que devem ser considerados perigosos, não Mário Lopes falando em um vídeo no YouTube.